Agora, Cacá, o senhor falou, desculpe interromper, o senhor falou aí que defendeu 5 clientes que assumiram que mataram a própria mulher. Não incomoda defender um cidadão que o senhor sabe que ele matou a mulher num país com uma cultura machista como o Brasil? Eu jamais teria como tese a defesa da honra. Essa é uma tese de uma outra geração, que evidentemente... A minha defesa é técnica. Eu costumo dizer em júri, e eu gosto de olhar no olho do jurado e falar para o jurado o seguinte: vocês tenham certeza que nunca vão me ver sentado num banco por corrupção, por estelionato, por qualquer crime desse tipo. Mas sentado naquela cadeira do réu, no crime doloso contra a vida, qualquer um pode um dia sentar. Perder a cabeça, a violenta emoção. Evidente, ninguém pode saber o dia de amanhã. Essa é a realidade. Então eu inclusive gosto da figura, alguns criminalistas são contrários a você ter o réu sentado ali naquela cadeira bem frente aos jurados. Eu acho que não, acho que é importante mostrar. Porque eu acho que, de certa forma, você mostra uma realidade que pode ser a realidade de qualquer um que esteja, em determinado momento, que está sentado, mesmo na condição de jurado. Entendeu? Eu acho que é importante você ressaltar a dor daquele cidadão sentado ali. Não, mas é uma certa humilhação. Eu não acho que seja uma humilhação. Eu acho que é uma exposição necessária, está sendo acusado de um crime de tirar a vida de alguém. Cacá, o senhor também é um bom contador de histórias. Tem algum caso muito engraçado na tua carreira, um cliente que o procurou, uma situação muito inusitada? Tem, eu tenho alguns casos, mas tem um especialmente que eu acho interessante. Eu procuro fazer só direito penal, salvo em tribunais superiores, onde o processo já vem todo formado e junto ao Supremo e ao STJ, uma questão processual, eu me sinto habilitado a defender. Mas eu fui procurado por um empresário bastante conhecido porque a mulher dele estava se separando dele e ela tinha procurado uma advogada em São Paulo, que é famosa na área de direito de família, e ele falou: olha, Cacá, eu quero que você enfrente essa advogada. Eu falei: olha, eu não vou fazer isso, direito de família não é minha área, nunca fiz direito de família, salvo como cliente, que eu já me separei algumas vezes e tal. E aí ele insistiu, num dado momento ele falou comigo: olha, deixa eu te dizer, eu tenho mais de 3 bilhões em patrimônio. Ela vai me tomar 50%, 60%, eu te dou 20%. Aí eu brinco que o meu caráter começou a ficar meio assim, falou: poxa, para de falar, porque você não acaba aceitando a causa. Mas aí, com muito custo, eu falei: olha, por dinheiro nenhum, nessa idade, eu vou começar a fazer um direito que eu desconheço. E aí ele se emocionou, começou a chorar e falou: se você não aceitar, eu mato ela. Eu falei: não, aí é minha área. Aí você pode me chamar. Se matar é diferente. E acabou que não advogou mesmo. Não advoguei, ele não matou, não. Ô, Cacai, eu queria... nós vamos falar muito ainda mais à frente, um pouco mais geral das questões da justiça, de questões processuais. Eu queria entrar um pouquinho agora nesse caso mais recente que o senhor está atuando, que é o caso do senador Demóstenes Torres, do Democratas, e também do governador de Goiás, Marconi Perillo. Eu queria falar da situação do Demóstenes primeiro. O senhor tem argumentado, o principal argumento do senhor é que o Demóstenes deveria ter sido investigado no Supremo Tribunal Federal, que o inquérito da Polícia Federal deveria ter tramitado ali, porque ele é um parlamentar e tem a famosa prerrogativa de foro. O ministro da Justiça argumenta o seguinte: olha, o investigado era o Cachoeira, o Demóstenes caiu no grampo e a partir daí se colheu provas, evidências contra ele, ele participou. Ele está lá na Operação Monte Carlo. Não faz sentido o argumento do ministro da Justiça, que é formado em Direito, é professor de Direito também, Cacai? Eu tenho muita admiração pelo José Eduardo Cardoso, é meu amigo, mas nesse momento ele fala mais como chefe de polícia do que como professor. Ele está defendendo a polícia dele, ele está no papel dele. Eu acho o seguinte: você pode ser contra o foro de prerrogativa. Isso é uma outra discussão que a sociedade pode fazer e a Constituição pode mudar. O foro de prerrogativa é o direito que o parlamentar tem de ser processado no Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, os políticos têm. Agora, a partir do momento que esse foro está previsto na Constituição, ele tem que ser mantido. Este caso é um caso emblemático, porque se o Supremo decidir, no meu ponto de vista, que essa investigação se deu de forma correta, o Supremo estará abrindo mão de presidir a investigação de parlamentares. Vai se reservar somente para julgar os parlamentares. Eu vou lhe explicar por quê. O Carlinho Cachoeira estava sendo gravado de forma legal e, de repente, aparece uma pessoa com foro, com direito foro. Então, chama-se isso de encontro fortuito. Essa gravação é válida, naquele momento ela é válida. Ela é válida. Só que, a partir daquela gravação, foi fácil notar que, durante todo o dia e meses a fio, ele conversava com a pessoa que tinha foro de prerrogativa. Há uma coisa inusitada nesse inquérito. Criou-se, então, uma sessão
Demóstenes, uma sessão de encontro fortuito. Até a semântica vai contra o ministro. O encontro fortuito não pode se dar durante 1 ano e meio. Claro. Fortuito é aquilo que acontece uma vez, se acontecer 2 vezes já é uma coisa mais estranha. Mas se aconteceu durante 1 ano e meio, é óbvio que não é encontro fortuito. Então, o que aconteceu na verdade? Sabendo que estavam gravando indiretamente um senador, fizeram um dossiê, Demóstenes, e aí tem uma coisa extremamente grave. A polícia expressamente diz que não pode mandar o caso para o Supremo, porque no Supremo a investigação não andaria. É uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, Federal. na sua opinião, nesse primeiro encontro fortuito aí... É válido, aquele primeiro é válido. A polícia deveria ter encaminhado o caso para o Supremo. No segundo ou terceiro encontro, sabendo que considerando que aquelas respostas da visão da polícia e do Ministério Público não eram republicanas, obrigatoriamente teria que ir para o Supremo. Eu tenho vários casos em que eu atuo que é dessa forma. E o que é grave é que a polícia e o Ministério Público dizem que não vão mandar para o Supremo, inclusive porque no Supremo não daria nada. Ou seja, foi uma burla à Constituição. E uma avaliação de que o Supremo não cumpre o papel dele. É gravíssimo, gravíssimo. E o que é muito grave nesse caso também, Kennedy, nós vivemos um momento que acho que a sociedade tem que dar uma pensada na questão dos vazamentos que estão sendo feitos. No todo o processo que eu trabalho, existem os vazamentos, isso é, infelizmente, normal. Mas, nesse caso, eu defendo que os vazamentos foram feitos de forma controlada, de forma pensada, para criar, na opinião pública, um pré-julgamento. Ou seja, para pressionar o Supremo Tribunal, por exemplo, quando ele for julgar a reclamação. Porque já há um pré-julgamento na sociedade e se o Supremo anular essa prova hoje, ele anula todo o processo. Porque essa é a jurisprudência. A Constituição pode colocar em risco toda uma investigação legal feita a respeito do Cachoeira. Não tenha dúvida. Há 4 anos atrás, eu atuei num caso que, na época, o presidente da turma do STJ, o ministro Nilson Naves, disse que era o caso criminal mais importante da história do STJ. O caso Sandal, eu sustentei da tribuna. E nós anulamos uma investigação de 2 anos e meio, em que estavam lotados lá 4 delegados por conta, vários da Polícia Federal. Nós anulamos tudo porque a prova foi colhida de forma ilícita. Cacá, eu tenho que fazer aqui um intervalo, mas eu queria deixar uma pergunta para o senhor responder no próximo bloco, que é a seguinte. Quando o senhor alega que a investigação foi feita de modo irregular, fala dos vazamentos, o senhor é um advogado inteligente, um advogado de nome, sabe o que está fazendo no campo do direito. Mas não me parece, como que o leigo, e olhando como jornalista, como cidadão, que nunca o Demóstenes entra no mérito das acusações que ele sofre, né? De certa forma, uma defesa muito processual, muito técnica, não é uma confissão de culpa do senador em relação ao conteúdo, aos próprios atos dele? Vou te pedir, você pensa aí no intervalo para você responder no próximo bloco. A notícia volta daqui a pouco com Antônio Carlos de Almeida Castro.